Começando mais um podcast, minha gente. Hoje um assunto da maior importância. Está na boca do povo, inclusive, viu? Daqui a pouquinho você vai acompanhar aqui tudo o que diz respeito às novidades, tecnologia, como esse cara atende, se é acessível, se não é. Eu estou falando com o Dr. William Rabelo, odontólogo, um dos mais reconhecidos aqui no Sudeste Paraense, por que não dizer em todo esse estado do Pará, pela profissão, pelo atendimento, pela gentileza, pela cordialidade. Esse cara é um ser humano na profissão e tem a profissão para melhorar a vida, o sorriso, a alegria dos seres humanos. Dr. William, bem-vindo aqui nesse podcast para a gente bater esse papo. Para começar falando da sua história, quando é que você chega, como é que você vem para cá, como é que Parauapebas entra na sua vida, como é que você entra na vida de Parauapebas? Eval, foi uma surpresa inicialmente o seu convite, mas principalmente uma satisfação muito grande. Né? Para nós, inclusive. Já nos conhecemos há bastante tempo. Né? Logo que eu cheguei aqui, eu fui recebido muito bem, né, na rádio, e você era o âncora e uma referência já, né? E eu tive você como uma amizade desde sempre. Né? E a minha história com Parauapebas é uma história que eu falo de muito carinho com a cidade. Logo que eu cheguei aqui, eu percebi que o que faltava muito em Parauapebas era as pessoas se sentirem mais daqui, né? Ter mais carinho com Parauapebas. Então, eu dava um exemplo muito grande que eu conhecia profissionais, conhecia empresários, conhecia muitas pessoas que moravam mal, né? E eu não entendia como aquela pessoa é tão bem sucedida na sua empresa, no seu trabalho, e mora mal. E depois eu entendi. Eu entendi que ela não pretendia ficar aqui. Então, ela não fazia questão de fazer uma casa boa, de melhorar o seu consultório, a sua empresa, porque ela pensava em ir embora. E eu percebendo isso, eu falei assim, não, eu não vim aqui de passagem. Eu vim aqui para fazer a minha vida. Eu escolhi. Eu não fui escolhido por Parauapebas. Eu não fui, diferentemente de alguns, né, talvez que são realmente transferidos para cá, mas eu escolhi Parauapebas. Então, isso, para mim, eu encaro como uma vantagem. Porque eu cheguei aqui, eu não montei uma clínica, eu montei a melhor clínica que podia na época. Eu não fiquei satisfeito com ela no primeiro, no segundo, no terceiro, e agora que a gente está no 17º, eu não estou satisfeito. Tanto é que eu vou fazer a maior clínica, talvez, do Pará, em Parauapebas. Caramba! O ano que vem, se Deus quiser, em primeira mão. Opa! O ano que vem, se Deus quiser, a gente vai ter. Não pretendo que seja a maior, aliás. Eu pretendo que seja a melhor. Tá? E ela não vai parar nela. Então, esse é o sentimento que eu tenho com Parauapebas. Que Parauapebas me proporcionou isso. Com muita garra, com muito trabalho. Eu e minha esposa chegamos aqui. E nós fundamentamos... O fundamento do nosso negócio é esse. É todos os dias a gente melhorar ele. E, principalmente, a gente tem esse sentimento com Parauapebas. Caramba, doutor, né? Quando você coloca assim, eu me vi aqui por um minuto diante do futuro prefeito. Prefeito, né? Político tem essa mania, né? Eu não foi o lugar que me escolheu, eu que escolhi o lugar. Se eu tivesse pensado, não era tão bem feito. Né? Mas vindo de você, eu sei disso, doutor. Né? A gente se conhece lá desde o começo, a gente também... Chegando aqui, escolhendo também Parauapebas. Quando nós chegamos, a rádio estava fazendo o primeiro ano. A rádio é de 2006, né? Por aí nós chegamos em 2007. Exatamente. Por isso que, para mim, o seu programa era muito marcante, porque eu conhecia a cidade naquele momento. Eu estava conhecendo e ouvindo, inclusive você. A gente tinha uma frase que a gente abriu o programa que chamava terra onde corre rio de leite e ribanceira de cuscuz. Por que a gente falava disso? Porque quando eu vim aqui... que eu vi os morros, as serras, né? Eu achei aquilo muito parecido. Lá no Maranhão, o cuscuz é o pão do dia. Né? Eu achava aquilo muito parecido. Aí o rio caudaloso, né? O Parauapebas, com aquela coloração da água e tal. E a gente pegou essa frase, que não é minha, é uma frase de um filme, é um filme nordestino, mas eu achei aquilo muito adequado, uma percepção. Por que eu estou falando disso? Porque a sua percepção dos sentimentos envolvidos nas pessoas da época aqui, que vinha só de passagem, que vinha aqui só para pegar um trabalho e depois ir embora. Isso é muito do olhar curioso, né, doutor? E do olhar para dentro. Exatamente. Né? Da gente poder chegar e perceber até o que estava faltando. Né? E eu falo isso, inclusive, hoje. Falo que Parauapebas, aí já que você mencionou até a questão política, eu acredito,
já até apostei fichas em alguns políticos, porque eu via, pelo menos eu senti naquele momento, que ele tinha mais carinho com Paraupebas, né? Ele tinha, ou às vezes ele tinha até nascido, não tinha nascido, mas foi criado. Eu falei, não, ele tem mais aquele carinho, ele é daqui, a família dele está aqui, então ele quer uma coisa melhor para a cidade. Eu falo isso até hoje. Eu acredito muito que Paraupebas, ela precisa realmente de ter pessoas que preservem ela, tenham... Eu não gosto de usar o carinho, o amor, eu falo, não, o carinho mesmo, sim, sabe? Sim. Sentimental. Eu acredito muito nisso e acho que ainda nós vamos ter isso presente. Se Deus quiser, né? Caminhamos nessa direção enquanto cidadãos, né? Todos nós que andamos. Até porque, desculpa, mas até porque a gente não pode esperar deles para nós. Eu acho que eu fazendo a minha parte e tentando propagar esse sentimento aqui para os meus, para as pessoas que eu convivo no geral, cada um fazendo um pouquinho disso, até os políticos podem ser que assimilem isso e façam na prática. Né? Se o cidadão quer o melhor, o cara começa a se preocupar. Eu vou ter que trabalhar melhor para esse povo. Também, né? Ele vai ser mais cobrado. Né? Você, doutor, enquanto cidadão deste lugar, né, que chegou com essa visão, com essa pegada, com essa vontade de fazer acontecer, trouxe a sua família em que circunstâncias? De onde você vem? Como é que foi a tratativa ali com a esposa? Bom, bora para lá, esse lugar pode ter um futuro bacana, pode ser um lugar que a gente pode contribuir. Como é que foi isso? Merval, eu confesso para você que eu não sou uma pessoa assim de ficar visitando o passado tão frequentemente. Mas teve uma situação, para mim uma coisa muito importante é a criação dos meus filhos. E aí quando meu segundo filho foi nascer, eu parei um pouquinho para visitar. E falei assim, gente, o que eu fiz certo? Onde que eu poderia melhorar? E, principalmente, o que eu vou fazer daqui para frente? Né? Foi 2018, 2019, mais ou menos. E eu, olhando para trás, eu falei assim, a odontologia, para mim, ela foi como um casamento. Eu falo isso, na verdade, porque eu gosto de casamento e dou muito bem em casamento, sou muito bem casado, aliás. Mas... Por que isso? Porque ela casou junto com um pouco da minha personalidade. Né? Então, a odontologia ela trouxe para mim toda aquela questão da importância do planejamento, para ser bem executado, toda a importância de a gente ter muita atenção, ser muito focado, né? Metódico. Né? Ao mesmo tempo que a gente é metódico, a gente também tem que ter uma amplitude, né? da pessoa. Né? E a parte mais importante, a odontologia... ela já de muito tempo ela vai além de dentes. Né? Ela principalmente ela cuida de gente. Né? E esse olhar de gente, de cuidar de pessoas, eu também considero que é o que anda faltando um pouco. Né? Eu falo que é a questão do sentimento de humanidade. Né? Então, esse sentimento de humanidade, na hora que casou comigo de cuidar de gente, é a hora que eu vi que as coisas deram certo. E por que deram certo? Então, eu e minha esposa, recém-formados, de um ano e meio, a gente queria fazer a nossa própria história. A gente trabalhava em bons locais, até o rendimento não dava para reclamar, não. Onde era, doutor? Né? Era em Barreiros, na Bahia, né? Porque ela é de lá e eu sou do sul de Minas. Mas eu nunca fui... Eu agradeço muito a criação, a maneira, né, que eu fui criado pelos meus pais, que não foi debaixo da saia. Né? Então, sempre eles me deram corda, e monitorando, logicamente, mas me deram corda. Você vai, você resolve. Você quer, você vai atrás. Se você não tem o valor o bastante, porque a gente não pode te dar, se vira. E me dava a condição para eu me virar. Né? Mostrava o caminho. Né? Então, essa parte da minha criação eu considero tão importante quanto a parte técnica da odontologia. Com certeza. Né? E é o que eu pretendo fazer com os meus filhos. E ali, naquele momento, a gente olhou um para o outro e falou assim, peraí, que a gente vai junto, mas vamos encontrar um local que a gente tenha mais possibilidade de crescimento, onde a gente pode levar toda a nossa energia, todo o nosso gás, todo o nosso conhecimento, sem travas, né? E eu saí em busca. Essa é a parte que eu considero assim, um pouco mais maluca, mas no sentido de que foi planejado. Sim, né? sim. Eu amo essa palavra, não fico agarrado nela, mas eu acredito muito nela e na força dela para executar. Sim. E nesse sentido eu visitei. Aí eu cheguei em Marabá, não gostei da cidade, não sei por que até hoje, mas não me agradou, não vi um sentimento ali. Sim.
Não consegui vir a Paraupebas, porque tinham colocado fogo num caminhão da Casa Goiás, Caramba. na viradinha de Eldorado. Sim. Eu tive que passar a reta e fui parar em Xinguara. Em Xinguara, eu passei a noite, muito mal, aliás, né, de van de Marabá a Xinguara naquela época, 2006. Caramba. E aí, quando eu cheguei em Xinguara, visitei Redenção. Voltei triste. Falei, não consegui ir para Paraupebas, cheguei, né, para Tainá. Falei, mas eu tenho que voltar lá, porque todo mundo falava que eu precisava ir em Paraupebas, em Marabá, em Xinguara, em Redenção. Todo mundo só fala de Paraupebas, eu preciso conhecer aquilo ali. Dei um jeito de voltar, porque profissional liberal, quando não trabalha, não ganha. Então, a viagem era de ônibus, então demorava e tal. Mas eu vim, assisti e vi. E nessa hora que eu cheguei e comecei a conhecer, eu tive uma sensação mesmo que era aqui. Não dá para explicar. Essa parte eu não tem como explicar. Hein? Bateu o santo. E foi tão forte que eu vim para conhecer e aluguei o ponto. Porque era muito difícil achar um ponto na época. Né? E aí eu fui, já conversei, esperei a dona do prédio chegar e insisti, porque ela tinha outros compromissos. Esperei. No que eu aluguei o ponto, falei, agora eu posso ir embora. Aí voltei, trabalhei, terminei de planejar. E quando eu cheguei, eu já tinha feito compras pelo Brasil todo, mandado entregar aqui. Deixei o meu emprego na época e cheguei achando que era chegar, montar, né, que o prédio estaria pronto, inclusive. E eu já ia começar a trabalhar. Eu cheguei, não tinha nem metade pronto, estava subindo. Eu falei, as coisas vão chegar e eu já tenho conta para pagar, eu tinha uma reservinha minúscula, já era uma sociedade entre eu e a Tainá, já fazia parte do nosso casamento, essa parte. Eu falei, Tainá, eu vou fazer esse povo trabalhar aqui até 10 horas da noite, mas eu vou abrir essa clínica. E consegui, em 40 dias, abrir a clínica. Consegui e foi fantástico. Eu me endividei em 10 vezes o valor que eu tinha de reserva. E eu fiz um planejamento para 1 ano e meio fazer o pagamento. Assim, tudo muito direcionado. Sim, né? sim. E com 8 meses de muito, mas aí é muito mesmo, muito trabalho, a gente estava com tudo pago, abrindo uma segunda. Então, no que eu visitei isso em 2019, eu falei para a Tainá, a gente nunca pensou em ir embora. Mas, sinceramente, não vamos. Vamos agora direcionar mesmo, né, todo o nosso recurso, toda a nossa energia. E a gente viu, sabe uma questão interessante, né, que a gente via pessoas do nosso convívio, expoentes na sua profissão, expoentes na sua empresa, mas que não desagarrava o desejo de ir embora. Comprava apartamento fora, já fazia previsões de data, quando o filho foi estudar e tal. E eu percebia que isso travava o desenvolvimento da pessoa, travava o sucesso absoluto da pessoa ali. Sim. Porque ela sempre pensava no de fora. Ela não tinha esse olhar para dentro. Né? Então, voltando, né, ela fazia uma obra de qualquer jeito, ela fazia uma decoração de qualquer jeito, porque a vontade dela era estar em outro lugar. Então, 2019, para mim, ele terminou de marcar, de sedimentar essa vontade e de edificar realmente toda a nossa passagem por Paraupebas, toda a nossa estada em Paraupebas. Essa é um pouquinho da nossa história. Oi, que história bonita, hein, doutor? E que sirva isso, né, para quem está nos acompanhando, nos assistindo, de estímulo para essa ideia do lugar onde você está é o lugar onde você está. Né? Não é um lugar para você estar aqui pensando em outro. Está aqui, mas está desejando outro. É o tal do presente. É o presente. Por isso que, assim, talvez seja um dos motivos de eu não ficar visitando tanto o passado. Perfeito, né? Perfeito. Tentando fazer uma leitura da realidade, mas vendo? Sem medo de projetar o futuro. Mas está vendo, né? A gente deu uma revisitada aqui no passado e tem ali uma história, né, doutor? Porque ninguém chega no presente sem ter passado por certas pontes. Esses dias, um paciente muito bacana numa conversa, eu gosto muito de aprender com os meus pacientes, gosto muito de absorver, né? O paciente é idoso, então é fantástico, porque você aprende demais. E ele virou para mim, depois que a gente conversou, muito informal, ele falou assim, William, eu sempre achei que você era filhinho de papai. Aí eu falei, como assim? Porque a gente vê você, né, um consultório muito bacana, uma clínica muito grande, né, tudo isso, dá a impressão de que você ganhou isso.
Eu assustei, foi a primeira vez que eu tive esse tipo de colocação. Mas aí a importância, às vezes, da gente contar a história, sim, né? Sim. E eu acredito que uma história, assim, quando você constrói a sua própria história, Sim. Não é que ela seja só mais gostosa, mas ela é mais sedimentada. Eu acredito até que se numa crise, quando vem, você está mais preparado. Com certeza. Né? Eu vou corroborar com o seu cliente, viu? Eu achava também. Você tem uma cara de rico, viu, doutor? Que é impressionante. Né, Marcelo? De playboy, rapaz. Que Deus faça isso se tornar uma realidade rápida. Amém. Doutor, você disse aqui o seguinte, né? Olha, eu pretendo passar isso para os meus filhos. O que é que eu observo hoje? A gente tem uma geração de garotos, né? Que são, às vezes, muito indecisos, são muito inseguros, porque não tem, às vezes, esse empurrão, não tem esse estímulo, esse incentivo, esse se vira, né? Eu sei que para nós, a geração dos pais atuais, a ideia é: eu não vou deixar meu filho passar pelo que eu passei. Mas o ideal é que a gente deixe eles passar pelas próprias pontes. Eu já não só enxergo isso, como eu já tenho atitudes em cima disso. Eu nunca passei, eu não posso jamais falar que eu passei dificuldade na minha vida no sentido de faltar alimentação, faltar saúde, faltar vestuário. Isso de jeito nenhum, mas eu nunca tive facilidade. Eu sou filho nós somos 5 irmãos. Minha mãe é professora do estado e meu pai é eletricista de carro. Então a gente teve uma vida boa, mas sem nenhuma riqueza. E não é porque hoje realmente eu tenho uma condição muito melhor e eu vou proporcionar facilidades para o meu filho. Na verdade, eu até brinco um pouco com a Tainá, eu falo assim: isso aqui eu vou até tirar. Isso aqui eu vou até deixar para ele enxergar, né, quanto é caro no sentido de energia, trabalho, disposição, doação para conseguir aquele objeto. Eu consegui um primeiro, para mim, uma primeira vitória quando a Valentina, com 7 anos, a minha filha, chegou para mim e falou: papai, com quantos anos eu vou ter um celular? Aí foi um pouco até sem pensar. Eu falei assim: no dia que você conseguir comprar com o seu dinheiro. Aí ela falou: então não tem idade? Não, se você conseguir comprar amanhã, você compra com o seu dinheiro. Aí ela virou, aí foi a minha vitória, né? Ela falou para mim: como eu faço para ganhar dinheiro para eu comprar meu celular? Eu falei: agora eu vou te dar a vara, né? Aí eu fui lá, criei uma série de possibilidades, indicações e tal. Ela foi para a farmácia da Tainá, a farmácia da Fórmula Ativa, vender balinhas que ela tinha feito, pulseirinhas e tal. E a gente deu lógico que a gente deu muita corda, né? E, se eu não me engano, foi cerca de 4 meses, ela juntou todo o valor, era R$ 1.500 na época, e ela não entendia isso, né? Então eu criei um desenho de um pote e falei: a gente precisa encher isso aqui de água. Olha, essa parte é até engraçada. Então ela ganhava 5, ganhava 40, ganhava 30, a gente ia lá e eu riscava o pote, era no papel. Mas eu coloquei essa semelhança com o pote de água, né? Sim. E no dia que foi no aniversário dela, ela trocou os presentes por dinheiro. Era o foco. Olha outra vitória. Olha isso. Aí no dia que a gente... Papai, eu acho que agora vai dar, né? Porque faltava pouco para encher o pote. E a hora que eu cheguei, eu falei assim: Valentina, a água vazou. Transbordou. Mas sobrou, Valentina. Olha só que fantástico e tal. Aí levei ela na loja para ela comprar. Fiz questão que fosse sem dinheiro, né? Então, eu tenho isso como meta de vida. Se você me perguntar assim: qual que é a parte mais importante que você pode considerar que aí você teve sucesso? É essa. Meus filhos serem cidadãos, viverem por conta própria, terem família, para mim é sucesso. Dia desse eu estava conversando, né, com um amigo e dizendo: olha, sua família é um milagre. A minha família é um milagre. Ele: por quê, Damião? Eu falei: imagino que o seu filho não está precisando do que muita gente necessita. Imagino que a sua filha não tem a carência do que muita gente tem. E imagina eles, como cidadãos, não serem um problema para a sociedade. Isso é um milagre, porque num mundo onde a maioria, quase que a maioria, tem problemas, você não ter, isso é um milagre. Né? A minha filha, vou contar isso aqui rapidinho. A minha filha, ela queria comprar um iPhone. A gente só tinha Android, né? E aí ela queria um iPhone. Eu falei: te vira. E aí ela teve uma ideia. Ela falou: eu vou botar a nossa cadelinha para engravidar e aí eu vou vender os cachorrinhos. Mas ela deu um jeito nisso rápido e ela vendeu os cachorrinhos na época, acho que eram uns 5 cachorrinhos. Ela doou um
para a dona do cachorrinho, né? E vendeu os outros, acho que por R$800. Ela rapidinho fez um dinheiro para comprar o celular. Eu achei aquilo ali sensacional. É fantástico. Né? Porque olha como você às vezes tem as possibilidades dentro de casa. Né? Agora, nunca vai ter o mesmo valor. Né? Eu considero muito... Voltando naquela primeira pergunta, né? Quando eu fui vir para cá, como a minha família sabia que eu tinha pouco dinheiro guardado, fiz uma viagem para Minas, meio que assim, olha, eu vou demorar para vir, então eu vou vir aqui primeiro e depois eu vou me dedicar ao Pará. Minha mãe chegou para mim e falou, William, você sabe que a gente tem condição de te salvar, né? Se faltar alguma coisa. Eu falei, seu mãe, sinceramente, sabe o que eu queria? Eu queria estudar. Eu queria saber. E se tem uma coisa que me deixa tranquilo, é que eu tenho convicção de que eu sei trabalhar e não tenho preguiça de trabalhar. Então, mãe, sinceramente, eu não tenho medo. Ela falou, então vai. Só isso. Essa foi uma conversa, eu acho que não foi nem 5 minutos. Nem 5 minutos. Eu não estava contando com a possibilidade de não ter sucesso. Sim. Eu não tinha essa possibilidade. Não estava no radar, né? É o que a Tainá falando. Não se cogitava isso. Ela brinca, a gente não tinha plano B. Porque o plano A tinha que dar certo. Né? Uma fala hoje pode ser um pouco batida, mas era a pura verdade. Saiu queimando as pontes para não ter que voltar, né, não, doutor? Né? Não tinha jeito. Caramba, doutor, isso é muito interessante, porque a ideia desse podcast, Câmara de Vencedores, é que cada pessoa conte a sua história do ponto de vista da superação. Todo mundo é vencedor de algum modo, né? Em alguma coisa. Né? A Valentina, por exemplo, já tem uma história para contar de vencedora. Né? E aí, todo mundo tem uma história, mas tem alguma... E toda a história é particular, doutor. Olha só, eu tenho conversado aqui, né, Renai, com várias pessoas, toda a história da relação daquele convidado aqui com Parauapebas, ela tem uma particularidade. E às vezes uma surpresa, né? Que uma a gente surpresa. Não convive às vezes muito com a pessoa e não sabia daquela parte, né? Exatamente. E às vezes a gente até aprende. Claro. Porque você na hora que entende um pouco da construção da história daquela pessoa, você enxerga aquilo para não fazer também, né? Tem essa parte. E enxerga aquilo que você não fez que pode também absorver e ajudar muito, né? Por isso que é bom escutar histórias, né? Depois eu quero que sua esposa, dona Tainá, venha aqui para contar do lado dela. Do lado dela. Doutor William, e você vem para Parauapebas, um odontólogo, teve a visão da cidade, gostou, passou por tantas outras para observar, e aqui houve essa conexão sua com o lugar. Você já alugou o prédio, voltou e disse, não tem jeito, já está alugado lá o prédio. Não tinha como. Nós vamos trabalhar. E aí, quando você esperou a fila de gente para ir se consultar, houve a fila, não houve... nós temos que fazer alguma coisa para o povo vir. Como é que foi? Olha, tudo com um bom planejamento, Nemerval. Eu tenho uma... Eu vou falar essa questão, pode ser que algumas pessoas não concordem, e depois pode até me ensinar melhor. Eu sempre falo, desde o começo eu falo assim, eu traço o pior cenário de gasto e o cenário mais fraco de ganho. Se essas duas coisas se contrabalancear, pelo menos, não tem chance de dar errado. Porque aí você já está preparado para o pior cenário. Sim. Agora, se aquilo ali você tiver um pouco a mais de ganho e o gasto ficar controlado, já é sucesso, já é vitória. Sim. Então, para tudo que eu vou fazer, eu faço isso. Há poucos dias atrás, na questão das 2 semanas, eu chamei a Tainá no projeto que a gente tem agora, que está iniciando amanhã, e falei assim, Tainá, vê se você enxerga um erro aqui. Era isso. Eu tracei o pior cenário aqui para nós, certeza de tudo, de não das entradas diminuírem e dos ganhos que possam vir. Enxerga alguma coisa aqui que a conta está furada? Analisou, a gente debateu, porque eu falo que eu gosto muito de casamento, porque o nosso casamento é um casamento de verdade. Sim, né? sim. Casamento de ganhos, casamento de perdas, no sentido de que os dois têm que estar juntos. Né? E as decisões são muito boas nisso, né? Porque aí e não tem problema de um contrapor o outro. Né? Então eu coloquei aberto para ela encontrar alguma questão. Então, sempre que a gente fez isso, não deu errado. Né? E naquela época, dentro dessa importância do planejamento,
o planejamento constava que tinha que ser um ponto ótimo. E aquele ponto era o melhor da cidade, né? Sim. Ele não era o ponto, um ponto, ele era o ponto. Uhum. Né? Então, isso contribuiu muito. Eu era uma pessoa completamente desconhecida. Né? A outra coisa que contribuiu muito, a gente tinha muita bagagem para trazer. Eu não tinha uma experiência vasta, mas eu tive uma formação muito sólida, tecnicamente falando. Sim. Então, essa fala que eu falei com a minha mãe, eu tenho certeza que eu sei trabalhar e não tenho preguiça de trabalhar, foi muito importante, porque aí, se eu tinha paciente até 8h30 da noite, eu ficava, se tinha até às 10, o horário mais tarde que eu saí de lá foi 10h30 da noite, num sábado, com muita conta para pagar, mas muita disposição. Então, isso contribuiu muito. Eu não cheguei a ter fila porque sinceramente, eu me armei com uma equipe, né? No sentido de que todo mundo era atendido, muito bem atendido, né? E isso não é segredo. Sim, isso é só realização, vamos dizer assim. Né? Você está falando de uma coisa, eu vou aproveitar para entrar um pouquinho mais nisso, porque acho que muita gente precisa entender a força, o poder, a magia do planejamento. Planejamento, ele é algo que você, né, vai em cima disso, colocando ali os pontos favoráveis, os não tanto, os negativos, para você poder trabalhar com um mínimo de previsibilidade, sem ficar sujeito às aleatoriedades, às surpresas da vida, né? E uma coisa, não sei se você já percebeu, doutor, depois você escreve no papel lá a palavra planejamento, você vai ver que dá certinho todos os meses do ano. São 12 meses, são 12 letras. Você pode fazer do P ao O um ano de planejamento. Até nisso, Demerval, a odontologia ela contribuiu muito para mim nisso. Porque quando a pessoa chega para mim hoje, o paciente, e ele relata vários problemas, vários descontentamentos, dores, e é um caso complexo. Eu falo para ela assim, eu não posso só olhar para você, só olhar para um exame primário, e te dar aqui uma receita de bolo e achar que eu vou resolver teu problema. Planejar. Essa é a minha palavra primeira. Perfeito. E a pessoa, no geral, ela não está acostumada com isso no consultório odontológico. Né? Geralmente ela vai lá, senta e já vai fazendo. Ela fala assim, vai dar errado. Pode dar errado, né? Aqui vai. E aí eu peço os demais exames, aí é a hora do planejamento. Eu acho a parte mais importante. Porque se você planejou bem, a execução vai ser fácil. Você não vai ter surpresas. E se algo acontecer, você está preparado. Né? E isso para outra parte minha, vamos até entrar um pouco mais. Na parte cirúrgica é importante demais. Eu não posso decidir na hora qual vai ser vamos dizer, o corte que eu vou fazer, a abertura, a posição. Não, isso tudo já está planejado. E você diminui automaticamente, bem preparado, a possibilidade de você ter uma intercorrência. E até mesmo se houver uma situação extra, você se preparou para aquela situação extra. Então, na hora que... Até isso eu falo que a odontologia, ela trouxe isso com mais intensidade. E como isso já fazia parte da minha vida lá anterior, que é a outra parte fora técnica, né? Eu acredito também que eu consegui inovar muito dentro do aspecto de planejar. Perfeito. Né? E aí... casamento deu certo. Né? A palavra casamento está nisso, né? Está nisso, né? Quando a sinergia. Exatamente. Doutor, é real, é fato que a nossa arcada dentária, ela é também uma, digamos, impressão digital. A polícia usa muito, né, as arcadas dentárias para fazer identificação. Logo, eu entendo, imagino aqui no meu lado leigo, que uma arcada dentária ela é única. Exatamente. Confere ou não? Confere, era antigamente muito usado na identificação e hoje com as questões que evoluíram no DNA, chega até a ser pouco, né? Mas em locais que tem menos tecnologia, em situações, por exemplo, de incêndio, ainda é muito utilizado, né? Porque aí dificilmente se perde, né? E ela é única, sempre. E né? por ser única, cada tratamento é único. Não dá para o cara chegar lá achando, não, doutor, só quero colocar um dente aqui onde está faltando, não, doutor, só quero fazer isso, porque é único, né? Esses dias me fizeram uma pergunta através do Instagram e falaram assim, mas por que você não me passa o valor do implante logo?
facilita, né? Aí eu tive um start, assim, que foi... Depois eu vi que foi interessante. Eu falei assim, por que você... Então, vamos fazer o seguinte, me fala direitinho se o espaço tá bom para instalar o implante, se você tem osso para colocar o implante, se o seu osso tá na espessura certa, me fala também a medida do implante que eu vou usar. William, mas espera aí, como assim? Eu falei, pois é. Vai responder essas perguntas sou eu. Agora, eu não tenho uma visão de raio-x para te responder dessa forma. Então, cada tratamento, ele é único, ele é exclusivo, é personalizado no sentido de atender a pessoa, não aquela necessidade ali técnica só. Perfeito, né? Perfeito. Por isso que, para muitas pessoas, hoje, a odontologia ainda tem aquele aspecto que eu acho que eu até mencionei de dente. Né? Do dentista. Do dente, né? Ali. Né? E, na verdade... Era o dentista, a gente ia do dentista, e não é isso, né? E quem nos procura? Quem nos procura é um ser humano que está sofrendo com a dor, que está descontente com a autoestima devido ao sorriso. É um ser humano que tem uma lesão e precisa entender de onde, o tempo que aquilo ali surgiu. Né? É um ser humano hoje cheio de emoções. Essas emoções hoje na odontologia são extremamente importantes. Então, esse planejamento, voltando nele, ele vai envolver todo esse aspecto. Eu já tive tratamento, para você ter uma ideia, de perceber que o paciente não estava preparado emocionalmente para fazer o tratamento. Caramba. Olha que diferente isso. Né? Já tinha feito o pagamento. Olha, é um caso muito emblemático para mim. O tratamento era muito extenso, alto valor, alta complexidade, e eu percebi que ela não estava bem. Era uma senhora. E aí eu marquei uma segunda consulta para tentar perceber melhor. E pelo andar, pelo olhar, pela fala, percebi que não estava. Não podia passar por si. Ela não ia ficar bem no pós. Não ia depender de mim. E aí eu chamei a filha. A filha também estava em tratamento. Falei, olha, eu queria conversar uma questão contigo. Sua mãe não está muito bem. Queria entender o que ela está passando. Como assim, William? Ela ficou um pouquinho arredia no começo. Aí eu falei, olha, tive a primeira consulta, a segunda consulta, foi assim, foi assado. Eu não vou fazer a cirurgia na sua mãe por enquanto. Eu quero entender melhor. Aí ela baixou a guarda e falou assim, realmente, passando por isso. Eu falei assim, olha, então, vou te devolver todo o valor. Quando você perceber que ela está um pouco melhor, a gente faz todo o planejamento de novo e aí vai ser tranquilo. Então, eu acredito muito nesse olhar, sabe? E acredito que é esse olhar hoje que a gente pode falar que a gente inova. Perfeito, né? Porque a gente traz essa qualidade para ele, né? O cara tem que ser um odontopsicólogo. Hoje, muitas profissões, né? A gente tem hoje, a sociedade, depois do Covid, foi muito mais forte isso, mas já tinha antes. A gente tem que ser um bom ouvinte e um bom conselheiro. Né? Eu acho que não pode acabar só naquela parte técnica. Esse que se alguém... teve uma aluna de graduação de odontologia que me perguntou recentemente, né, pediu para eu gravar um vídeo para ela fazer parte de um trabalho. E ela me falou assim, William, o que você aconselharia para uma pessoa da graduação que estivesse começando agora? Aí eu falei, é muito simples. Primeiro, você tem que ser ótimo, mas é ótimo na parte técnica. Isso não é diferencial. Isso é a sua obrigação. Agora, faz o seguinte, sai um pouquinho também da odontologia. Enxerga a pessoa. Vai para a gestão, vai para planejamento estratégico, vai para planejamento financeiro. Fica só na técnica. Porque a técnica, quando alguém fala assim, a minha qualidade é máxima. Isso aí tem que ser, é a sua obrigação. É a sua obrigação. Agora, você enxergar mais a pessoa, acolher melhor. Né? Então, por exemplo, uma satisfação que eu tenho muito na clínica é quando o cliente chega e fala assim, nossa, não parece uma clínica odontológica, então o cheiro, o som, né? A acolhida, não é o melhor lugar do mundo para a pessoa aí. Tem muitos lugares melhores, mas é uma necessidade. Então, uma obsessão minha é ter essa inovação de todo dia conseguir melhorar a estada dele na clínica. Perfeito. Desde a entrada, planejamento, execução e finalização. Né? E isso é um diferencial realmente que a gente enxerga. Né? Quando você coloca que essas questões, né, do tratamento, ele tem que ser único porque todo mundo é único, isso é o óbvio do óbvio,
Mas a gente é único por algumas características. Eu vi esses dias no Instagram uma odontóloga falando que nós temos que tirar os sisos aqui no Brasil. Isso virou uma coisa costumeira, cultural, e ela deu as explicações. Aí eu vou conferir com você agora, né? Ela diz o seguinte: como nós temos uma origem portuguesa, europeia, portanto, a nossa arcada seria menor, né? E o nosso siso, portanto, ele vai, de algum modo, pressionar os outros dentes. E a diferença é que, por exemplo, um inglês, até um americano mesmo, ele não precisaria, porque a origem dele é outra. Então, a nossa origem nos legou esse problema, né? Um problema da retirada do siso. É por aí mesmo, doutor? Eu queria que fosse tudo tão simples assim. Eu costumo falar na parte técnica, né? Eu falo assim, a ortodontia, por exemplo, né? O aparelho, tem vários tipos de aparelho, várias técnicas, né? E não necessariamente uma é melhor que a outra. Se todas chegarem no objetivo, até pode falar que todas são boas. Às vezes vai ter uma diferença de tempo ou não. Sim. Então, nada vai explicar uma questão sozinha, né? Então, essa explicação é uma explicação plausível dentro de um eixo da necessidade de extrair ou não. Sim. Concordo, mas ela não explica tudo. Uma outra explicação que entra também dentro de um outro eixo e também não deixa de ser diferente, de ter sinergia com essa questão. Nós temos uma miscigenação muito grande. Então, não dá para falar que é culpa da origem europeia, mas principalmente da miscigenação. E dentro da miscigenação tem as questões genéticas particulares, aí são exclusivas, de às vezes ter ausência de um dente, ter um dente a mais, vários dentes a mais. Então, na verdade, o conjunto disso tudo é que forma nosso diagnóstico para indicar ou não. A prevalência hoje realmente é muito grande de indicação. Alguns casos já de necessidade urgente, né, já está tendo uma infecção, outros casos onde já está tendo uma situação de lesão em volta do siso. Outras situações onde a gente prevê isso já. É muito nítido para nós, até no sentido de prevenção à indicação. E raramente, aí eu vou entrar numa polêmica, raramente quem está com os 4 sisos estão numa boa posição, numa boa higienização, numa boa condição. Então, às vezes, ele não está tirando e está postergando e aumentando um problema futuro. Muito raro. E por que o siso é um problema, doutor? Por que a nossa natureza ocidental, né, nos deu esse probleminha? É uma evolução, tá? Faz parte, por exemplo, de um sistema. Tem pessoas, vamos dizer assim, que já estão mais evoluídas, que estão já nascendo sem o siso. Né? Vamos falar na linguagem popular. Está nascendo sem o siso. Então, o siso é um terceiro molar, ela só tem até o segundo. Aí, às vezes, ela não tem o de cima, aí tem o de baixo, às vezes não tem os 4. Aí eu falo para ela, olha, você é mais evoluída que a gente. Então, é uma sortuda, inclusive, né? E aí, nesse quesito, hoje a gente não precisa mais, igual, por exemplo, os nossos ancestrais que tinham que comer a carne crua. Né? Então, ele precisava rasgar bem o alimento, triturar melhor o alimento, comer sementes. Né? Então, tinha que ter uma força muito grande. E isso, dentro da evolução, é perfeitamente explicado. E aí, dentro das particularidades da miscigenação, né, que nós temos aqui no Brasil, às vezes a pessoa, assim, num português muito simples, assim, a pessoa, por exemplo, eu sou bem mais alto, né, do que a minha esposa. Então, às vezes, a arcada dentária, a arcada óssea, né, todo o crescimento está sendo puxado para mim e os dentes dela. Então, vai ter dente, vai sobrar espaço. E o contrário também é verdadeiro. Né? Então, assim, não existe uma explicação única, mas existem muitas particularidades que envolvem a necessidade ou não. E a gente consegue hoje, que aí eu acho que é a parte melhor de tudo, e até é válido a gente ressaltar. Se todo mundo tivesse a oportunidade de tirar um raio-x com 16, 17, 18 anos, a gente, na maioria, não estou falando todos, a gente conseguiria já tirar o dente ciso numa situação muito mais favorável para o paciente. Perfeito. Cirurgia menor, pós-operatório melhor, muito menos risco. Né? Não sei se você se ligou numa situação que aconteceu recentemente, que houve algumas mortes mesmo decorrentes após a cirurgia do dente ciso de forma equivocada. Né? Então, isso nos trouxe até uma demanda muito maior, né, para que as pessoas perceberam o quê? Olha, eu não vou colocar meu filho
nas mãos de um profissional que eu não perceba que está bem habilitado, que está bem treinado, que tenha experiência. Então, isso aconteceu mais ou menos em julho do ano passado, né? E houve um boom, realmente, de procura. Um dos casos foi uma moça. Foi uma moça. Né? E a mãe dela é muito ativa nas redes sociais, sim, né? Sim. Então, ela chamou muita atenção. Né? Eu achei muito interessante, porque as pessoas levavam para um lado muito banalizado, muito simples. Sim. E eu tenho a satisfação de falar que a gente tem 17 anos no mesmo lugar, sem absolutamente nenhum caso de infecção, de intercorrência, de ter que internar um paciente, absolutamente. Para quem está falando de SISO, você seria um ISO 1000. 1 milhão, né? Caramba, mas é muito bom a gente conseguir fazer com que aquilo que é difícil, aquilo que é complexo, fazer de uma forma mais simples no sentido de não gerar problemas, né? Eu sempre falo, o paciente ele tem que sair melhor do que ele chegou. Não existe essa questão invertida. Então, hoje a gente tem realmente um protocolo de atendimento que ele é constantemente reanalisado, mas de sucesso muito grande. Então, aquele estigma do medo, aquele estigma do sofrimento, que eu falo assim, tenho agora um paciente com muito... Ele não tem medo, ele tem fobia, né? Que é a evolução do medo. E aí eu mencionei, né, dei toda essa explicação para ele, em particular do caso dele. Falei para ele, olha, você vai ter um incômodo, você vai ter um pequeno... vou atrapalhar um pouquinho a sua rotina, durante 3 dias você vai ficar um pouco mais quieto, mas hoje não tem aquele inchaço excessivo, não tem dor, não tem sofrimento. Né? Essa palavra não precisa mais existir. Né? Nós temos realmente conhecimento, tecnologia, experiência para que isso não aconteça. Doutor, recentemente... foi propagado na cidade, né? O senhor esteve inclusive nisso, né? Nos outdoors, tal, né? O implante sem corte, acho que era isso, né? Como é que é isso? É muito interessante essa questão, igual eu citei da ortodontia. Não existe uma técnica que resolve tudo. Né? Eu e um outro profissional, nós fomos os primeiros a realizar o implante sem corte. Né? Qual que é o nome correto dessa técnica? É cirurgia guiada. Então, é feito uma tomografia, um planejamento digital, onde a gente confecciona uma guia. Né? Então, como o próprio nome diz, vai nos guiar durante a cirurgia a posição exata do implante. Então, não necessita que a gente abra o tecido. E aí eu lembro até que quando nós trouxemos a técnica, nós fomos muito criticados pelos nossos colegas. Falaram, isso não existe. Por quê? Porque tinha uma mudança técnica muito grande para realizar. E eu falava muito, olha, o implante sem corte não é para todos os casos. Não é que não seja para todas as pessoas. Ela não resolve todos os casos, como o outro implante não resolve, o outro implante não resolve. Então, a gente precisa de uma gama de técnicas. Né? Então, hoje, por exemplo, é só eu e um outro profissional que realizamos aqui na região toda, inclusive, não é só em Paraupebas, não. Um implante chamado implante zigomático. É quando a pessoa já perdeu todo o osso aqui nessa região e a gente tem que lançar a mão do uso desse osso aqui. Então, é uma técnica altamente avançada, mas é alto mesmo, que é o alto grau de complexidade. Mas se você me perguntar assim, então eu posso fazer implante zigomático? Eu vou falar não. Não, mas eu quero mais avançado. Mas não é para você. Você não tem essa necessidade. Então, é uma técnica fantástica, o implante guiado, o implante zigomático. Também realiza um implante diferente, que talvez seja muita novidade, que é o implante de zircônia, que diferentemente do implante de titânio. Né? Então, são aquelas pessoas que às vezes têm uma alergia muito grande a metais. Tem hoje toda uma questão também de pessoas que não querem ter metal pelo corpo. Né? Então, a gente realiza um implante de zircônia também. Né? Ou seja, não existe uma questão só que resolve tudo. Né? Eu acho que um ponto interessantíssimo, né, doutor, é isso. Olha, não é para você. Porque tem gente que vai porque viu no outro. As redes sociais, elas, de certa forma, potencializam, inflamam muito isso. Ah, mas eu quero igual do fulano. Pô, mas não é para você. E o profissional que tem essa capacidade de ser claro, transparente para dizer isso, ele é o profissional que deve ser exaltado. Porque tem gente que faz. E aí dá errado, né, doutor? E dá errado. Eu tenho um caso muito interessante dessa questão da internet. Eu adoro que o paciente chegue com uma pesquisa. Mas eu ressalto muito a importância da origem da pesquisa. Qual foi a fonte? A fonte é um youtuber? A fonte é um profissional? Mas qual profissional? Qual que é a autoridade desse profissional para estar
passando aquela informação e às vezes não é uma preocupação, né, que as pessoas têm da origem da informação, conhecimento. E aí esse paciente chegou ao consultório querendo fazer 10 lentes cerâmicas. E ele é um paciente de mais ou menos 23 anos, muito grande, bonitão. Filha, eu quero fazer contigo, porque você já fez com os meus pais, eu adoro, tal. Eu juntei todo o valor e vim para fazer. E aí aquela conversa normal nossa, mas da experiência. Eu falei, mano, mas o que não te agrada? O que te deixa descontente? Ah, eu não gosto da cor, acho eles um pouquinho grande e tal. Eu falei, vamos lá. Olha o seu tamanho, ele era um pouco maior que eu. Você acha que na dente pequeno? Não, William, não. Então seu dente não é grande. Outra questão, seus dentes estão bem alinhados, estão bem posicionados, tem um bom formato. Agora, a cor eu concordo. A cor eu concordo porque realmente você merece uma cor mais jovial, porque você é muito novo. Vamos fazer um combinado? Vamos fazer um clareamento mais avançado possível para não ter problema na estrutura do seu dente. E se você, após o clareamento, você ainda se sentir com necessidade da lente, aí a gente vai planejar a lente. Não falei que ia fazer, porque eu sabia que não precisava. Fizemos o clareamento, ficou fantástico. Fantástico, jovial, perfeito. Aí ele veio na última consulta. E agora? Qual que é o seu grau de satisfação? Ele só falou assim, William, eu estava com 30 mil reais na conta para te pagar. E você não quis. E você acredita que eu fui em outros 2 profissionais que já me deram até o valor e tudo? Eu falei assim, mas e a sua satisfação? Eu estou completamente satisfeito. Olha isso. Nossa, se eu fizesse, eu ia ficar com dentão, que não sei o que. É isso. Então, é aquela hora que você fala assim, pô, vale a pena. Ah, boleto para pagar, conta para pagar, eu tinha em monte. Mas não era aquele valor ali, ele não ia me fazer fortuna, não ia me tirar, não ia ser satisfatório, né? Não vale a pena. Vamos falar dos dentões brancos? A turma está aí botando aquelas lentes, botando bom, isso tudo aí. São as lentes. Né? E às vezes, né, o sorriso do cara chega antes dele. Eu falo isso também. Como é que faz para o cara entender isso, né, porque ele quer? Né, o camarada vai lá em busca disso, né, mas dizer, olha, cara, você precisa botar aqui uns dentes que pareçam com você. Porque você chegou pro grandão lá e disse, pô, você é grandão, não combina dente pequeno com você, né? O bom de hoje vou completar agora 18 anos de profissão, e você já ter realmente uma estabilidade, né? É você poder chegar e falar realmente a verdade. Isso eu tenho de muito tempo, né? Nem quando eu precisava mais, eu não fazia isso. Mas de poder falar, não, eu não vou fazer. Eu tenho, hoje, graças a Deus, essa possibilidade. Eu me nego a fazer. Eu não tenho absolutamente nenhum caso que eu tenha feito e eu não fiquei satisfeito. Porque isso me geraria insatisfação. Perfeito. E aí também, agora não é só falar não. Eu acho que a questão é a maneira de você explicar. E eu gosto muito disso. Eu tenho necessidade que o paciente entenda o tratamento, até para que ele valorize. Né? E até porque eu brinco, você vai cuidar dele o resto da vida. Então você precisa entender o que foi feito. Né? Eu tenho essa paciência e essa até facilidade de explicar. E dentro desse conceito, o paciente realmente chega hoje. Ele vai na internet, ele vai para a foto. Né? Eu falo, não. Caramba. Eu tenho um outro caso que foi o contrário desse que eu mencionei das 10 lentes. O paciente tinha uma necessidade de implantes, lentes, chama reabilitação oral completa. Uma pessoa muito metodista, um profissional excelente, né? E aí ele brincou comigo e falou assim, já tinha feito todo o planejamento, estava só batendo o martelo. Falou, William, eu só tenho um pedido, estava na época da Copa do Mundo, eu acho. Eu quero os dentes do Firmino. E aí eu fui categórico para ele. Falei assim, olha, fulano, eu gosto muito de trabalho porque eu preciso ganhar, mas se você realmente bater o martelo que quer essa cor, eu não faço o tratamento. O tratamento dele era imenso e, sinceramente, muito, muito interessante. Ele falou assim, então agora eu vou fazer contigo. E diante da possibilidade de você não fechar, você foi categórico na sua maneira de trabalhar e falou que dessa maneira você não fazia. Aí não era essa a intenção, né? Mas era uma situação que realmente eu me negaria a fazer. Então, assim, o que a gente hoje, e eu acho que também as pessoas, o perfil das pessoas que nos procuram, ela vai atrás dessa segurança nossa. Entendeu? Então, a gente tem muita história, a gente tem muitos casos para comprovar.
E a gente tem, principalmente, muita ética nesse sentido. Então, eu, diante de uma necessidade estética, eu sou categórico que eu vou explicar tudo para ele. Ele vai poder ter uma prova antes de terminar, que a gente fala que é mock-up, que é para poder ele ver como ficaria pronto. Uhum. E ele tem que aprovar para a gente dar o próximo passo. Então, às vezes, ele vai querer mudar um formato, uma voltinha do dente, um tamanho, às vezes, também. Mas existe hoje uma facilidade nesse sentido, quando você tem o conhecimento realmente, que é analisar o biotipo do paciente. Perfeito. Né? E aí, hoje, já está vindo alguns arrependimentos, como esse que você falou. Não é? Só que, por exemplo, um jogador de futebol, ele trocar 20 lentes por outras 20 lentes, para ele é um valor ínfimo para ele. Né? Verdade. Agora, as pessoas têm que ter a percepção de que o que você está fazendo hoje, às vezes com 30 anos, você não pretende trocar. Até pelo financeiro mesmo. Uma decisão muito importante, tem que realmente bater um papo muito tranquilo, muito verdadeiro com o profissional. Vou falar um pouquinho disso, doutor. Eu estou 60, já meio desbanguelado, né? Algumas perdas por conta daquela cultura antes que a gente tinha de arrancar o dente, né? O dente cariava, arrancava. Eu sou daquela geração que arrancava os dentes. Parênteses, eu conheço uma amiga, ela me contou a história dela, que a mãe arrancou todos os dentes dela para ela não sofrer de dor de dente no futuro. Já ouvi muito. Mandou arrancar todos, extrair todos os dentes e colocou as próteses, as dentaduras. Era uma prática para ela não sofrer de dor de dente, porque a mãe tinha sofrido. Bom, aí você falou aí da idade, doutor. Aí eu penso, todas as vezes que eu penso no doutor William, eu penso assim, pô, mas o doutor William vai querer botar aqui um negócio, um aparelho, um trem... Eu preciso disso, eu já estou 60, se eu viver muito, vou viver mais 60. Né? Só, né? O cara tem que ser otimista, né? Tem isso, tem essa questão da faixa etária ideal para você fazer determinados tratamentos? Tem algumas faixas etárias que eu considero que são mais propícias. Né? São mais fáceis se ele pegar, se ele entrar no tratamento naquela faixa etária. Mas hoje, dentro da odontologia, praticamente não existe tratamento impulsivo. Não existe, sinceramente. E adequado, né? E adequado. Para aquela faixa, né? Então vai ter a diferença da complexidade. Né? Então a pessoa perdeu o dente com 30 anos e vai deixar para fazer com 70, com certeza vai ser um tratamento um pouco mais complexo. Perfeito. Agora, mesmo dentro da complexidade hoje, com a tecnologia, a experiência do profissional, os novos materiais, a gente consegue hoje trazer daquele grau de complexidade 10, às vezes para uma complexidade 5. Ou seja, já viabilizou o tratamento no sentido de pós-operatório, que é um grande medo. Né? Então, hoje, o paciente, às vezes, eu falo que existe uma surpresa positiva no tratamento bem planejado. Ele cria na sua cabeça a possibilidade de sofrimento, dor, de ficar fora do trabalho 15 dias. E aí, quando a gente realiza, eu falo assim, pode me cobrar por isso depois. Você vai ter uma surpresa positiva. Então, me cobre isso depois. Então, é fantástico. Se eu soubesse que é dessa maneira agora, eu tinha feito antes. Uma outra parte que eu aprendi com meus pacientes mais idosos, eu tenho o paciente mais idoso que eu fiz implante, 83 anos. É mesmo? Foi ele que me ensinou. Ele falou assim, William, eu não ia em festa, não tirava fotos, porque eu tinha vergonha. Né? E ele, um senhor muito fortão, muito lúcido, né? E muito menos, ele já tinha sido dono de restaurante, inclusive. Eu muito menos como fora de casa. Olha então isso. Agora não aguento mais. Aí ele falou assim, olha, eu já te conheço há muito tempo e nunca tive coragem de vir. Mas como eu vi que você faz diferente, né, que você tem a sedação e tal, agora eu criei coragem. E aí nós fizemos o tratamento dele, fantástico. Foi 3 dias para fazer todos os dentes fixos embaixo. Né? Fizemos a cirurgia, no segundo dia eu fiz uma prova, no terceiro dia ele já estava mastigando. Olha isso. E ele falou assim, William, eu não acredito que eu sofri. Ele falou que foi cerca de 45 anos, me parece. Uau. 45 anos que eu não conseguia mastigar direito para fazer agora com 83. Aí depois ainda complementou, falou assim, você acredita que várias pessoas me falaram assim, mas por que você está fazendo isso? Tipo assim, você já vai morrer. Não, absurdo me falar isso, né? Aí eu falei assim, aí ele me falou assim, William, e se eu tivesse feito e vivido mais 2 meses, teria valido a pena. Eu falei, cara, aí você fala assim, pô, vale a pena fazer o que eu faço, né? Vale a pena estudar, vale a pena poder, porque assim,
O que tinha acontecido com ele também? Ele já tinha pensado, né, em uma situação, mas ele tinha medo de enxerto, ele tinha medo do sofrimento. Né? Então, a técnica mais normal para o caso dele seria essa, de enxerto. Mas aí a gente lançou mão de uma tecnologia um pouco mais aprimorada para que a gente tirasse essa complexidade do caso dele. Né? A minha esposa, ela cuidou dos nossos filhos de maneira assim, espetacular com relação a isso. Porque como ela foi auxiliar de uma odontóloga, Imperatriz do Maranhão, doutora Vânia, eu conheci na época que ela trabalhava com a doutora Vânia, e ela que cuidava ali, inclusive, dos meus dentes, aquela coisa toda, né? Do que podia. E aí ela cuidou dos nossos filhos de uma maneira espetacular. Quando surgiram os dentinhos, ela ia lá, limpava. Quando cariava, ia no dentista, ali no odontólogo, fazia limpeza. Os nossos filhos nunca tiveram os problemas que eu tive, graças à prevenção. Olha isso. Exatamente. Né? Prevenção. Nossos filhos, Gustavo e Rafaela, nunca tiveram nenhum problema com relação a isso e não tem outros problemas. Eu quero entrar nisso. Doutor, cuidar da saúde bucal é cuidar de toda a saúde, né? Exatamente. É uma fala hoje que estou reproduzindo muito, que é muito mais do que os dentes. Né? Então, muitas vezes, a pessoa que nos procura, às vezes eu já detecto o problema e falo para ela assim, olha, eu acho que eu vou te surpreender um pouco. Essa sua dor, ela não advém de uma cárie, ela não advém do seu dente propriamente. Essa dor é um contexto X, Y, Z. E para ela é uma novidade, porque a sua geração, a minha, e até agora, é criada pensando que na boca só tem dente. Incrível isso. Né? Se fosse, aí eu falo, se fosse, estava fácil demais. Era muito fácil. Agora, dentro do contexto estomatognático que chama, então hoje, por exemplo, as pessoas não sabem, por exemplo, que quem sofre um acidente e quebra esse osso aqui, que é o zigomático, por exemplo, quebra o nariz, quem vai fazer a cirurgia dele é um dentista. É o dentista cirurgião bucomaxilofacial. Sim. Né? Então, eu, durante o tempo que eu atendi no hospital, os traumas, como o buco, as pessoas se surpreendiam. Ah, mas você não é médico? Eu falei, não. Você fez a minha cirurgia? Porque às vezes ele estava inconsciente no momento. Sim, nossa, doutor, eu não sabia disso, que era o dentista que fazia. Olha que novidade para grande parte da população até hoje. Então, nesse contexto, voltando para a prevenção, eu falo que é muito fácil. Só que essa palavra prevenção para o brasileiro é muito cara, né? Ela é muito distante. Né? Ele não previne o telhado dele antes de começar a chover. Ele não previne a parede que vai cair porque já está toda descascada e rompendo. Então, ele traz isso para si. Né? Então, ele também não previne a sua qualidade de saúde bucal. Né? E isso traz vários transtornos. Né? Agora, está crescendo conhecimento sobre prevenção, até por parte dos profissionais, dando mais ênfase. Nós, na clínica, por exemplo, a gente tem um programa de prevenção que é para incentivar realmente a prevenção dos nossos pacientes. Né? Então, não só pensando no tratamento complexo, grande, mas pensando no depois. Sim, eu quero que isso se conserve, eu quero que tenha durabilidade. E a palavra é só essa, prevenção. Vou mandar um abraço aqui para o Gustavo Rodovalho, que é um conterrâneo seu. Meu conterrâneo, bucomaxilofacial. Que essa palavra, né, bucomaxilofacial, parece um trava-língua, né? E é um excelente. Esse cara veio, inclusive, para o lugar certo, né? Mandar um abraço para o papai dele, o Sigmund, enfim, toda a família. É um grande colega. Grande colega, uma figuraça. Doutor, vamos lá. A gente falou de faixa etária e a gente sempre pensa nessas questões de dentição a partir da adolescência enquanto tratamento. É possível, fala-se de vários outros setores da saúde de uma criança desde o ventre. É possível, ou a partir, né? Eu vou refazer a pergunta, a partir de quando uma mãe, um papai deve se preocupar com a saúde dental dos filhos? A partir da primeira mamada, por incrível que pareça. Né? Porque, por exemplo, não sei se você já ouviu uma imagem e tal, tem crianças que já nascem com um dentinho aparecendo, né? Até um sofrimento, às vezes, para a mãe. Então, aquele dentinho ou aquela mucosa só, ela precisa ser limpa. Então, ela não vai ser escovada, mas ela vai ser limpa. Então, é um método muito, muito simples. Lavar bem a mão, enrolar uma gaze no dedo e passar na mucosa. Só isso. Você já está contribuindo para a saúde bucal do filho.
por incrível que pareça. Estou vendo a Rosângela fazendo isso. Ela fazia isso, né? Porque tinha essa orientação. Aí, fora isso, tem questões da alimentação, a importância do leite materno, para que tenha realmente todos os nutrientes que vão ser importantes para a composição dos dentes. Aí, quando você falou aqui, né, a partir da primeira mamada, aí eu lembro que a gente ainda é da fase, né, não sei se ainda se usa esse termo, do dente de leite. Né? Sim, sim. Né? O dente de leite que era facinho, né, de tirar, a criança mesmo tirava, mas também foi ali que começou os primeiros medos. Exatamente. Né? Às vezes... Na minha filha, por exemplo, ela tem um problema sério de posicionamento dos dentes. Então, com 7 anos, eu já detectei. E há cerca de 1 ano, a gente começou um tratamento já com o aparelho, vários tipos de aparelho, para não deixar desandar. Né? Então, a gente está monitorando e ela está tendo que fazer algumas extrações antes da hora. Ou seja, são dentes dente de leite, mas com raiz muito grande. Caramba! E aí eu falei assim, não, mas eu tive que tirar 4 caninos, que é a maior raiz, para que contribuísse para o tratamento. Eu não vou traumatizar minha própria filha, obviamente. Né? Então eu fiz as extrações, as 4 no mesmo dia, com sedação, e ela adorou. Aí agora, acho que não tem um mês, que tivemos que tirar mais 2, ela falou assim, papai, que dia que eu vou tirar o dente? Ela marcou na cabeça dela. Ela já queria. Olha que diferente isso, né? Busquei ela na escola, ela foi lá atrás, ela falou assim, papai, eu estou muito animada hoje. Por que, Valentina? Porque eu vou tirar 2 dentes. Olha, falei, cara, olha que inversão. Né? Aí eu falei, cara, eu tinha que estar filmando isso. Verdade, né? Uma prova social, né? Doutor, e a apneia do sono, né? Hipertensão, essas coisas todas. Como é que se faz quando o cidadão chegou nesse ponto, né, de ranger os dentes enquanto está dormindo? Eu já tive amigos que eu estava perto dele num bar e ele rangendo os dentes ali, acordado. Qual é a orientação que se dá? Né? Além de, claro, buscar um profissional. Na verdade, Demirval, eu considero hoje essa questão de saúde pública. Porque a prevalência está muito grande. Não é grande, não é só, é muito grande. Isso advém fundamentalmente, o bruxismo, vamos colocar a palavra mais comum, mais conhecida, né? Nada mais é do que o movimento da mandíbula. Então é um movimento errado, né? Às vezes exacerbado da mandíbula. E isso vai causar um problema não só nos dentes. Eu costumo falar, essa parte que você está vendo é só a ponta do iceberg. Né? Tem toda uma questão muscular. Né? Então, por isso que muitas pessoas têm bruxismo, têm dores de cabeça na lateral ou aqui nessa região. Então, às vezes, dá uma inflamação nessa musculatura que trava a abertura da boca, ou seja, trava a mastigação. Isso a pessoa chega desesperada, por exemplo, no hospital. Isso tudo vem hoje da carga emocional. Olha mesmo. Que incrível, olha, né? Então, eu falo muito, olha, eu vou tratar a consequência. A consequência é odontológica, mas a causa é emocional. Sistema nervoso central. Então, é comum, às vezes, a pessoa fazer, que é o mais comum, aliás, durante o dia, e algumas pessoas à noite. E, às vezes, as duas questões. A grande diferença é que, durante o dia, você faz muito e com pouca intensidade. Porque, na hora que começar a doer, você pararia. Né? Está acordado, né? Mas faz muito, muito, muito. Então, a pessoa, por exemplo, se estiver lá na sala de espera, se estiver na fila de um banco, ela começa a ter ansiedade, nervosismo, ela começa. Sem perceber. Diferentemente de quem faz à noite, que ela faz pouco, mas é muito intenso, porque ela não tem controle. Né? Então, essa intensidade, às vezes, ela acorda com o dente quebrado, ela acorda com o dente trincado. Isso vou te falar a verdade, praticamente todos os dias. Né? Todos os dias. Com menos, com maior grau. Né? Então, hoje, a gente tem que tentar prevenir. Eu percebi e vou ficar assistindo? Não. Né? Então, isso faz com que a pessoa tenha sensibilidade exagerada, faz com que a pessoa tenha uma aparência de mais velho, porque a pessoa está com 45 anos e você não enxerga os dentes dela porque foi todo triturado, desgastado, ele vai ter a aparência de 60. Né? Só que bom é que nós temos tratamento. Nós temos controle do bruxismo e quando tem as consequências maiores, desgaste, sensibilidade, aí nós temos tratamentos mais direcionados. A gente marca para que hora a consulta? Vamos lá, né, Renato? Vamos lá, cuidar dos dentes. Doutor, eu já ouvi, a gente ouve tanta história, né? E eu aproveito sua presença aqui para a gente elucidar um pouco isso. Eu já ouvi histórias de bactéria que foi para o coração, né? Entrou na corrente sanguínea. Até que ponto isso é mito ou é verdadeiro isso?
essa entra mais uma vez naquela questão que não nos é ensinado, né? Não nos ensina a prevenir bem, não nos ensina que na boca é muito mais complexa do que dente, né? Então, realmente, isso é uma situação de saúde pública extremamente importante e perigosa. Então, as pessoas, às vezes, têm um dente quebrado e não dói, porque já necrosou aquela inervação do dente. Sim, sim. E ela vai ficar 1, 2, 3 anos, aquela área, ela dispensa de escovação, fala, meu dente está quebrado, eu não vou escovar mais. E, infelizmente, ela chega já com um caso agravado. Eu tenho caso, realmente, assim, de pacientes que procurou, que, eu vou falar a palavra real, tinha um buraco na mandíbula, causado pela infecção. Né? Alguns casos chega até a extravasar, né, para fora. Né? Casos onde invade o seio maxilar. Aqui a gente tem uma série de situações que pode subir mais. Né? Então, tem um caso de uma modelo que deu uma infecção, né, de meningite. Né? Então, são casos reais, né, onde a pessoa negligencia bastante. Agora, com um bom profissional, onde ele vai fazer um protocolo de medicação antes, ele tem uma boa técnica de acesso, ele tem uma boa técnica de regeneração desse osso. Porque um caso como esse, você não vai deixar o organismo sozinho querer fazer a reparação sozinho, porque não vai. Vai ficar gaps, vai ficar defeitos, vai ficar de uma maneira não completa, vamos chamar assim, generalizar. Então, hoje a gente consegue realmente cuidar antes de chegar nesse caso. E em termos de periculosidade, para chegar em nível de oração, já passou por aqui, ó. Né? Então, tem casos realmente que entra na corrente sanguínea direto, né? E vai direto pelo coração, e a pessoa tem já uma inconformidade ali anatômica do coração, então propicia, chama endocardite bacteriana. E tem casos que, vamos dizer assim, vai mostrando que o problema está crescendo. Né? Eu costumo falar que quando chega nessa região aqui, que é o mediastino, aí já é nível hard. Aí já é, assim, meio que muito mesmo preocupante. Mas sempre deu sinais, sabe? Essa que é a verdade. A endocardite bacteriana, quando a pessoa não tem um problema cardíaco diagnosticado, a gente também tem possibilidade de prevenção, né? Mas ainda tem muitas filosofias de pensamento por parte dos profissionais e, às vezes, acontece esses grandes problemas. Né? O ideal, né? Sentiu, percebeu o problema, busca o profissional. Procurar. Aí você vai conseguir atingir a solução do problema de maneira mais simples, mais objetiva, pós-operatório mais tranquilo. É fantástico. Doutor, novas tecnologias. Cara, quando eu ouço, quando vejo e quando acompanho algumas informações desta área, a gente traz muitos profissionais aqui no podcast de várias áreas, eu fico impressionado com as inovações. Você é um camarada que está sempre em busca de cada vez mais conhecimento, mais aprendizado e mais investimentos nessa área. Participa dos simpósios, acompanho aí as suas redes sociais, acompanho as informações. Nós chegamos a um tempo impressionante em que a tecnologia chegou para contribuir muito nesses tratamentos, né? Sim, na odontologia, igual eu te falei, hoje não tem um tratamento que a gente não consiga resolver no sentido de trazer saúde, no sentido de devolver capacidade mastigatória, de devolver estética, né, de devolver função, satisfação, vamos dizer assim, né, qualidade de vida. E realmente, assim, eu sou um adorador no sentido mais amplo da palavra, no sentido da tecnologia. Agora, eu acho assim, eu sempre tomo cuidado, na verdade. Não é porque surge a tecnologia que ela é excelente. Ela tem que ser muito bem analisada. Todas as tecnologias que eu trouxe para a Paraupebas, e eu trago muitas mesmo, né, posso falar isso com tranquilidade, foram muito bem estudadas antes. Até pela questão do investimento também. Mas aí eu penso, peraí, mas isso vai realmente trazer qualidade e satisfação para o meu paciente? Essa pergunta tem que ser respondida primeiro. Né? Depois eu vou ver a viabilidade financeira e tudo mais. Então, tem tecnologias realmente que trazem muito conforto, muita agilidade. Né? A parte da odontologia digital, que é novidade para muitas pessoas, né? Nós fomos os primeiros a trazer o scanner para Paraupebas. Né? Dentro da clínica, a gente tem o tomógrafo justamente por quê? Porque é o exame, né, de nível ouro, que a gente chama, para fazer uma cirurgia segura. Então, eu não preciso nem que o paciente saia da clínica, e isso há anos e anos e anos, há mais de 10 anos. Na parte de biotecnologia, que essa é fantástica, que é a gente fazer a coleta sanguínea, igual faz uma parecida com a coleta sanguínea de laboratório de análises clínicas,
e a gente consegue selecionar as células de nosso interesse de tal forma que a gente consegue promover a regeneração tecidual através das suas próprias células. Caramba. Isso eu faço N vezes por semana. Então, a gente substituiu quase que por completo aqueles enxertos que vinham de osso bovino, osso porcino ou artificiais, com possibilidade de rejeição. E a gente consegue fazer essa regeneração de forma fantástica, completa, sem nenhum risco de rejeição. Então, um exemplo que eu dou muito, assim, um paciente diabético há cerca de 10 anos, vamos colocar assim, tinha um problema, ele tem, né, um problema de circulação que vai gerar um problema de cicatrização. Sim. Com esse biomaterial, numa extração simples, com 3, 4 dias pode tirar os pontos. Olha isso. Isso não acontecia com menos de 15. Caramba. Olha que fantástico. Esse paciente ficava com medo de ir ao consultório, o problema dele piorava. Sim. Os familiares não deixavam ele ir, não, mas lá é muito perigoso e tal. E, na verdade, não sabia que estava piorando o problema. E quando ia, o problema já era muito complexo. O paciente, hoje a gente tem também muita comunicação no sentido de várias especialidades médicas nos indicarem pacientes com necessidades nossas. E muitos pacientes que estão lá para a gente fazer um implante, eu detecto a necessidade dele ir com um gastroenterologista, dele passar por um otorrino, de ele antes passar com um cardiologista. Então, hoje, essa troca... Então, a gente fala muito de tecnologia, mas a gente tem que também enaltecer essa troca, né, de indicações no sentido de enxergar o problema dele por completo. Isso eu acho muito importante a gente frisar. E sempre que a gente pode, enxerga, estuda uma tecnologia nova, igual eu citei o implante de zircônia. O implante de zircônia é um implante que eu faço há cerca de 1 ano e meio, e ele tem 2 anos de criação, vamos dizer assim, né? De vir para o mercado, apesar do estudo ser muito antigo. Então, hoje agora o fundamento principal, Demerval, que eu tenho uma adoração, é conseguir trazer algo que vai melhorar a vida do meu paciente e fazer com que o tratamento fique mais confortável. Essa é a minha busca, sabe? É uma coisa assim de... William, o que você mais gosta de fazer? Eu gosto disso. Adoro inovação nesse sentido. Melhorar a qualidade do tratamento e melhorar o que o paciente vai sentir depois. Bom, nós estamos conversando aqui com o Dr. William e automaticamente eu não posso deixar de dizer que você é um dos top, né, dessa categoria, desse segmento. Mas desses 17 anos aumentou muito no mercado a oferta desse serviço por profissionais. E há profissionais e profissionais, logicamente que eu não vou colocar você nessa saia justa para fazer análise disso, mas o cidadão precisa fazer as análises. O paciente, a pessoa que está com o problema, ele precisa fazer uma radiografia do mercado e procurar quem realmente possa atendê-lo com honestidade extrema, hard, né, doutor? Porque... infelizmente, e a gente às vezes nem precisaria de estar fazendo um mapeamento assim tão apurado, porque basta a gente dar uma olhada aqui, dar uma googada, dar uma instagramada aqui, que a gente já vê para onde ir. Mas infelizmente, e não é só logicamente nesse segmento, em todos os outros a gente tem problemas. Mas a dica é, né, doutor? Dá uma pesquisadinha. Eu ia citar, inclusive, isso, né, no sentido assim, que hoje não é um problema só da odontologia, né? Claro. Tá realmente assim, ficou muito livre a criação de cursos de qualquer maneira. Exatamente. Né? Até me perguntaram realmente assim, mas acha que vai ficar difícil futuramente trabalhar? Eu tô com um conceito um pouco polêmico, que é o seguinte: os problemas vão ser tão grandes devido a situações equivocadas, que só profissionais muito bem treinados, habilitados, que vão conseguir fazer. E isso, eu falo que, infelizmente, já é realidade. Né? Eu passo, sinceramente, 60% do meu tempo fazendo retratamentos. Não é bom, sinceramente, porque o paciente chega chateado, o paciente já fez um investimento alto muitas vezes, o paciente chega descontente e desconfiado. Então, você tem que quebrar todo aquele conceito do paciente, entregar, né, com muito mais energia aquela situação ali para poder mudar esse conceito dele. Né? E o melhor seria realmente, eu acredito muito assim, que cada profissional ele deveria saber até onde ele pode ir, onde ele está preparado, ter essa humildade. Uma palavra-chave para mim é isso. Eu não quero nunca perder a humildade de saber que eu preciso todo dia estudar.
eu preciso estudar além da odontologia, eu preciso entender a psique do paciente, eu preciso entender as questões sistêmicas do paciente, entender os objetivos do paciente. E para isso precisa conversar, né? Eu tenho muito cuidado com a palavra frustração. Eu falo assim, para toda a nossa equipe, jamais pode frustrar o objetivo. Então, para isso, a gente precisa entender o objetivo dele. Eu tenho muito esse cuidado e tenho certeza que até ontem isso não aconteceu na clínica. Então, se cada pessoa, não estou falando profissional, vamos falar um pouco agora de humanidade, né? Tiver o cuidado de respeitar o outro no sentido de, peraí, eu vou realmente fazer bem para ele? Ou eu estou duvidando disso? Então, se tem dúvida, para. Realmente eu estou preparado para isso? Você ter um dos maiores cirurgiões que eu já fiz curso na vida, ele deve ter aí 35 anos de profissão. Ele fala que até hoje ele tem medo quando ele entra na cirurgia. Ele fala que no dia que ele perdeu o medo, ele para de trabalhar. Caramba. Olha que fantástico. Isso eu gravei para mim. Então não quer dizer que você está mal preparado para ter medo. Não, é porque o medo faz te ter cuidado. Faz você respeitar a complexidade. Fala, peraí, deixa eu me preparar mais ainda, porque se acontecer isso, eu estou preparado, estou com a estrutura pronta, né? Aí vem a importância de equipe. Eu dou muita importância para a nossa equipe, porque qualquer tipo de tratamento, e a gente realmente preza, né, por elas terem o tratamento necessário, pode ter uma intercorrência. E eu não vou conseguir resolver sozinho. Preciso de uma equipe para pegar rápido, para me ajudar, para ter mais mãos. E essa equipe é muito bem preparada. Então, quando a pessoa vai buscar o tratamento, ela tem hoje, sim, até eu vou falar assim, tem uma facilidade no sentido de encontrar. Mas aí, entrando até numa situação mais atual, as redes sociais tem aquela questão da capa, né? Então, tem 3 milhões de seguidores, né? Tem esse caso mais recente da esteticista, para mim, eu vi ontem qual que era a imagem que ela postava na internet e qual que é a foto atual dela. Né? Como que ela fez isso? Né? Mas tem essa capa. E depois, quando a gente vai olhar os vídeos ali, né, a gente vê que havia um despreparo visível ali. A clínica em si, a maca, o pessoal do atendimento. Dá para perceber. Dá para perceber. Né? Então, às vezes, a pessoa não quer enxergar porque ela está, às vezes, muito focada no preço. Sim. Mas William, é o preço que eu posso pagar. Sim, respeito, concordo. Porém, então deixa de fazer. Porque melhor do que você colocar a sua vida em risco. E depois refazer é muito mais caro. Muito mais. Né? Perfeito. E dá para entender, às vezes, a questão, igual você falou, da estrutura. Como que eu vou passar por uma cirurgia desse porte, esse procedimento, com essa estrutura? Não denegrindo a estrutura de ninguém. Mas, às vezes, não era para ser feito ali. Quando se trata, né, doutor, dessa questão de saúde, quando se trata dessa questão de vida, é muito importante que você esteja atento aos sinais que estão muito postos, que estão muito visíveis ali, porque a sua vida. A rede social, ela nesse sentido, ela atrapalha mais do que ajuda. Assim, o meu conceito atual está sendo este, porque eu vejo na prática essa realidade. Né? Doutor, eu vou lhe convidar para a gente fazer uma série de conversas aqui, porque a gente faria um baita episódio se a gente fosse pegar assim, como se dizia lá no Maranhão, no entiriço. A gente levaria muito tempo, então nós vamos fracionar aqui umas 3 vezes, vamos fazer uma trilogia com o Dr. William. Que eu tenha conseguido contribuir um pouquinho e abrir pelo menos as ideias. Né? Só para dar um spoiler, doutor, o senhor falou que em breve, né, começa esse projeto de expansão, de melhoria do que já é muito bom da sua clínica, e você deixou escapar aqui que amanhã a sua esposa inaugura um novo projeto, né? Você pode detalhar para a gente? Vamos aproveitar, ou se não puder também fica à vontade. Esse projeto, na verdade, é meu e dela, no sentido da área da odontologia dos nossos negócios, né? Era uma vontade muito grande minha de melhorar ainda mais a estrutura. Não de crescer, de fazer maior, de ter a maior. Eu não tenho esse ego, não. Mas eu sempre tive o objetivo de estar o máximo à frente em termos de tecnologia, estrutura, acolhimento do paciente, aconchego do paciente, vamos falar assim, né? Aquela questão com mais carinho, né? E agora a gente conseguiu chegar nesse conceito. Esse conceito está desenhado. E aí nós vamos começar uma obra amanhã, que deve perdurar aí cerca de 12, 14 meses, porque realmente ela cresceu muito, ela começou e foi expandindo. Que maravilha. Mas o conceito principal é trazer para os nossos pacientes
esse acolhimento ainda maior, esse aconchego, eu trabalho muito com o conceito também de discrição, sabe? Eu gosto Sim. que o paciente chegue lá e ele tenha toda a liberdade, toda a tranquilidade de estar lá, né? Seja para um tratamento mais simples ou um tratamento complexo, seja se ele usa... Eu aprendi isso porque a pessoa, às vezes, que usa uma prótese móvel, realmente ela não quer que ninguém saiba, né? Então, a gente tem muito esse cuidado da discrição. E esse novo projeto, que, na verdade, já vai se tornar realidade a partir de amanhã, ele vai trazer tudo isso para os nossos pacientes. Que maravilha, doutor. E eu fico me sentindo privilegiado de ter oportunizado aqui nesse podcast a gente falar sobre isso e de anunciar em primeira mão, né, esse trabalho, esse projeto, esse desenvolvimento de um cara que um dia veio aqui, olhou para essa cidade, ela olhou para ele, se gostaram e deu esse casamento. E deu. E esse casamento vai perdurar muito e muito. Doutor, passe suas redes sociais aí para o Renário botar aqui no rodapé. Você é um cara que está muito bem nas redes sociais, viu, doutor? Com essa lata aí, você fica bem. A gente preza muito, Demerval, realmente de trazer qualidade realmente naquilo que a gente coloca lá, né? Às vezes até me puxam um pouquinho a orelha e falam, não, William, não precisa ir tão fundo assim, né? Mas é porque realmente a gente é assim. Né? Então, é difícil a gente não ser assim, né? Então, desculpa, às vezes uma situação que eu prolonguei mais, mas é porque já que está tendo a oportunidade de alguém nos escutar, vamos escutar o que precisa ser, né, passado de mensagem, né? Mas as nossas redes sociais realmente estão lá com muita qualidade para quem quer entender um pouquinho mais do nosso trabalho, quem quer tirar algumas dúvidas. A gente está sempre muito disposto a responder, né, de maneira realmente até exclusiva ali, para que a pessoa tenha um pouco mais de informação personalizada, né? E a gente está realmente bastante atento a trazer isso para o máximo de pessoas possíveis. Perfeito. Instagram, diga aí para nós. Instagram, drwilliam.rabelo, e também tem Clínica Sorriso Ideal. Perfeito. Dali o pessoal vai para as outras, Vai para as outras e a gente consegue também fazer essa comunicação direta com a gente. Doutor William Rabelo, brigadão. Foi ótimo, Demerval. O nome desse cara é uma referência na odontologia e eu diria até, né, sem nenhuma falsa modéstia, que o doutor meio que capitaneou, liderou esse movimento dos grandes profissionais que estão nesta cidade, que vieram para cá e viram uma possibilidade, né? Isso é um exemplo em todos os sentidos, doutor, do investimento, do atendimento, do aconchego para quem vai na sua clínica, viu? Realmente é uma situação que a gente preza muito. Gosto muito de ter, né, na cidade também vários outros profissionais do nível hard, como a gente falou. Perfeito. Porque isso enaltece a qualidade do serviço odontológico. As pessoas se sentem mais seguras, né? Não precisam realmente ir para outro local, né? Hoje a gente pode falar isso com absoluta segurança. E a gente gera até uma surpresa positiva no paciente, porque às vezes a pessoa entra não sabia que tinha tudo isso aqui em Paraupebas, né? Mas é fruto realmente desse carinho, principalmente desse compromisso, né, de buscar na cidade o crescimento, mas trazer o retorno para ela também, né? Curte, compartilha, manda esse episódio para todo mundo, porque eu tenho absoluta convicção que muita gente vai encontrar aqui neste episódio um acesso ao Dr. William Rabelo. Obrigado, doutor. Foi ótimo, Deval. Obrigado pelo convite.